Muito bem, de volta com o segundo bloco aqui falando sobre um tema bastante sério, a tuberculose, que na Baixada Santista tem dado as caras há muito tempo já. Mas na verdade, pelo que eu conversava no intervalo aqui com o Eduardo, a tuberculose dá as caras, por assim dizer, há milhares de anos, né? O bacilo parece que está presente nas múmias até, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente voltar lá atrás e dar subsídio, porque eu fiquei pensando que as pessoas em casa talvez não saibam ainda muito o que é a tuberculose. Entendi. Tosse recorrente por mais 3 semanas, sudorese, perda de apetite, tudo bem. Mas conta mais. Conta quando ela começa. Então, a tuberculose é bem interessante, nós pensarmos no aspecto histórico, porque tem relatos, né, de presença do bacilo de Koch, né, que é o bacilo que é o causador da tuberculose, de 3.000 anos antes de Cristo, né, encontrado nas múmias. Também temos alguns relatos de encontrar o bacilo também no período pré-colombiano, lá no Peru. E o tratamento só veio surgir agora entre os anos 40 e 60 com o advento da descoberta dos antibióticos, né? Então, tem muita história, né? Muitas pessoas foram acometidas, personalidades, artistas, poetas. Rosa, né? Se for citar o número de personalidades que foram acometidas pela tuberculose, é um número bem significativo. E aí, graças à descoberta dos antibióticos, muitas coisas aconteceram. Eu acho que é importante enaltecer também o Sistema Único de Saúde, né? Que desde 1988, com a Constituição Federal, a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado, né? Uhum. Com isso, o tratamento de tuberculose é uma coisa que as pessoas não sabem. É exclusivo do Sistema Único de Saúde. Okay. Se você tem um convênio médico, mas o tratamento, você tem que procurar o Sistema Único de Saúde. Muito bom. Acho que é algo que eu, pelo menos, não sabia disso, que é um tratamento exclusivo do Sistema Único de Saúde. Eu, particularmente, não sabia disso, é uma informação que eu estou aprendendo agora. E isso, eu acho que mostra ainda mais a importância do Sistema Único de Saúde para a população brasileira, né? Como que é feito esse tratamento e as pessoas elas acabam parando de fazer esse tratamento no meio? Quanto tempo dura o tratamento no SUS? Consegue explicar um pouquinho? Nossa, boa pergunta. Depois, você lembra que eu acabei de falar em relação à questão do diagnóstico, né? Uhum. Então, após o diagnóstico, essa pessoa tem um diagnóstico e logo em seguida ela já começa o tratamento. Então, nas unidades de saúde da família, tem os medicamentos disponíveis e é um tratamento extremamente rigoroso por conta da questão do tempo, né? Dura em torno de 6 meses e precisa seguir... tanto que tem o tratamento diretamente observado. A pessoa precisa tomar o medicamento na frente de um profissional da saúde. Sério? Por conta da adesão ao tratamento. Se a pessoa não segue rigorosamente o tratamento, pode ter uma falha terapêutica e ter uma resistência a esse antibiótico, que vai prolongar o tratamento e, com isso, também, se a pessoa não adere, a questão da mortalidade, né? Pode impactar. O bacilo, então, o remédio atua sobre o bacilo, é isso? Exatamente. Matando o bacilo. Isso. Só que se eu dou um vacilo não mata o bacilo, eu danço. Ele não morre. E é o que acontece. Ele passa a ser, ele fica resistindo. Já peguei a história. E volta mais forte, é isso? Volta mais forte. Fazendo analogia, seria basicamente isso. Então, é um tratamento complexo, né? Uhum. Com drogas fortes. Tanto que uma coisa bem interessante, quando a gente fala da adesão ao tratamento, tem muitas pessoas que são trabalhadoras, pessoas que têm uma dificuldade de atuar no serviço de saúde, então a gente precisa sensibilizar essas pessoas, né, para que elas entendam a importância dessa adesão, para que não aconteçam esses pontos que nós estamos discutindo aqui. Mas assim, vamos lá, vamos supor que eu tento esses sintomas e eu vou fazer o exame de catarro e tal, e, bom, desculpa, você está com tuberculose, não tem problema, nós vamos tratar. Eu vou fazer a pergunta mais óbvia do mundo, como é que eu peguei esse treco? Então, a transmissão é pelo contato mais próximo, né? Então, talvez uma pessoa que você conviva tenha transmitido para você. É claro que tem pessoas que têm o bacilo e não desenvolvem a doença, tá? É importante. Tanto que tem alguns dados que mostram que 1/4 da população mundial já teve contato com bacilo, mas nem todas as pessoas desenvolvem a doença. Então, a partir do momento que uma pessoa desenvolve a doença, é uma doença transmissível. Então, a partir do contato próximo, prolongado, então,
por exemplo, ambientes fechados, sem ventilação, contato íntimo, isso favorece a transmissão da doença. Então, nessa perspectiva, quando a gente vai olhar, mas onde eu posso ter, enfim, milhões de possibilidades, mas é tanto que quando a gente vai investigar a pessoa que está com tuberculose, a gente tem que investigar todos os contactantes deles. Nossa, é complicado, né? As pessoas que estão em contato direto, e a partir daí a gente dá o segmento da investigação. E aí, quanto tempo você mencionou? 6 meses o cara tem que fazer? Em torno de 6 meses, que vai depender de vários fatores. E aí a remissão é total? Tem cura. A tuberculose é uma doença que tem cura. Você mata o bacilo e gera anticorpos para que ele não volte mais, é isso? Ele pode voltar. Porque é uma doença, é uma bactéria. Então, da mesma forma que nós temos uma infecção de garganta e nós podemos ter novamente, a mesma forma é a tuberculose. Então, por exemplo, eu vejo muito na minha prática, na assistência, pessoas que têm tuberculose e com alguns anos depois têm novamente, porque alguma pessoa da família não tratou ou tem algum contato ali no entorno dele que tem o bacilo. Ela pode, em casos extremos de descontrole, evoluir para óbito? Com certeza. Nós temos um número significativo de óbitos. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde tem nos seus dados que em 2024 morreram mais de 1 milhão de pessoas de tuberculose no mundo. Olha. É a doença transmissível causada por um agente que mais mata no mundo. E como é que se coloca? A gente começou o programa falando disso. A Baixada Santista nesse contexto da presença da doença no nosso país. É uma área de foco? É uma área... Então, quando a gente vai olhar para os dados do Brasil, o Brasil está em torno de 39 casos por 100 mil habitantes, né? E assim, é recomendado que nós tenhamos aí menos de 10 casos por 100 mil habitantes e menos de uma morte por 100 mil habitantes. E a Baixada Santista está próximo de 90 casos, eu acho que são 92 casos por 100 mil habitantes. Está bem acima. Muito acima. E a Baixada Santista é a região do estado de São Paulo, onde tem o maior número de casos de tuberculose. Tem alguma justificativa para isso? Então, é porque muitas pessoas olham para Santos como uma cidade muito rica, mas uma cidade que tem muita desigualdade social. Sim. E se nós olharmos onde estão os casos de tuberculose, estão nas áreas mais periféricas, né? Porque quando eu falei para você aquela hora, eu não vejo porque muitos que moram na parte nobre da cidade, por assim dizer, da praia, ignoram deliberadamente, em muitos casos, a existência de uma parte mais empobrecida, né? Exatamente. Por exemplo, na zona noroeste, nós temos a maior favela de palafitas da América Latina, do Hemisfério Sul, salvo engano. E são pessoas que moram de forma aglomerada, muitas vezes sem uma ventilação adequada, e isso favorece, sim, a proliferação do bacilo, né? Essa bactéria vai se proliferando. E fora isso, tem alguns... Pode perguntar, desculpa. Não, a cobertura vacinal ela acaba chegando também nesses lugares? Então, é importante a gente lembrar que a vacina BCG, que é feita ao nascer, ela vai ajudar o quê? Na redução da mortalidade e na redução também dos casos graves. Não significa que muitas pessoas não sabem disso, né? Elas pensam, estou vacinado, eu não vou desenvolver a doença. As vacinas, nós temos vacinas que vão ajudar na redução da mortalidade, na redução das formas graves ou também na prevenção, né? Então, é uma informação que é importante da gente trazer. Eu vou parar aqui para a gente ter um intervalo. E aí, no bloco seguinte, a gente vai mostrar um trabalho que a universidade faz, um programa de extensão que tem o Eduardo participando e falar um pouquinho mais da questão da prevenção da tuberculose. A gente já volta.